Então, boa tarde a todos. Salve Maria. Então, com muita alegria nós nos reunimos, apesar de não estamos tendo as nossas reuniões com tanta frequência, não podemos nos reunir como nós gostaríamos, como até a Dona Terezinha falava no início, a vontade era de poder fazer uma grande festa celebrando os 100 anos. Infelizmente, esse ano, devido à pandemia, não está sendo possível, mas nós estamos aqui reunidos, para poder rezar, pedir a nossa Mãe Santíssima Virgem Maria, que ela possa interceder por nós e continuar abençoando esse movimento tão importante para a Igreja, que é a Legião de Maria. Até antes de começar, falar um pouquinho que eu sou legionário desde meus 12 anos de idade. A minha mãe era da Legião, então, minha mãe é auxiliar, mas minha avó era legionária muito assídua, é aquela que podia estar chovendo pedra, que ela estava na porta da igreja esperando começar a reunião dela. E ai dos outros que não chegassem para a reunião. E ela, tinha uma espiritualidade mariana muito forte mesmo, e ela, graças a Deus, passou isso para minha mãe, passou para mim e para minha irmã. Então, eu lá nos meus 12 anos de idade, já naquela época, eu ingressei na Legião, e desde então, continuei, durante o tempo que eu estava na paróquia, e quando eu ingressei no seminário, eu me tornei auxiliar. Enfim, então esse é um resumo básico aqui da minha experiência com a Legião de Maria, que tenho um amor muito grande por ela e agradeço muito pela minha caminhada de fé na igreja, a Legião de Maria. Pois bem, então para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, quando a gente fala do centenário da Legião de Maria, a gente fala de, 100 anos. Tudo bem que pensando no tempo da igreja, que tem 2000 anos, desde Jesus, parece pouco, mas se a gente for olhar os movimentos que nós temos aqui, 100 anos é muita coisa, e isso é um sinal visível da ação de Deus, é um sinal visível que é Deus que está agindo aqui, que é Nossa Senhora que está sustentando a Legião a cada passo. Então, para iniciarmos, eu gostaria de ler um trecho do nosso manual, que é o capítulo 1, o item 1, logo o início, que diz o que é a Legião, que diz o seguinte: a Legião de Maria é uma associação de católicos que, com a aprovação da Igreja e sob o poderoso comando de Maria Imaculada, medianeira de todas as graças, se constituíram-se em legião para servir na guerra perpetuamente travada pela Igreja contra o mal que existe no mundo. Peço licença que eu vou tirar a máscara, senão eu vou ficando sem ar conforme eu estou falando aqui. Eu acho muito forte essa definição do que é a legião, Nós somos esse exército que está travando essa guerra perpetuamente pela Igreja contra o mal que existe no mundo. Olha a importância disso, Travando essa guerra perpetuamente contra o mal que existe no mundo. Então nós somos os soldados de Cristo, especialmente soldados de Maria, nesse mundo tão afetado pelas forças do mal, pelas forças do demônio, pelo pecado. Nós somos essa lança, que invade esse mundo para mostrar o que é o bem. Pois bem, quando a gente pensa na Legião de Maria hoje, nós vemos um número enorme de legionários. Aqui, graças a Deus, tem um número aqui bom, mas a gente pensa no mundo todo, são muitos legionários espalhados pelos 4 cantos do mundo. Hoje em dia, até a última pesquisa que eu fiz, são aproximadamente 35 milhões de legionários. 35 milhões. Só pensar a população da cidade do Rio de Janeiro tira em torno de 7 milhões. Rio de Janeiro inteiro. Então imagina, juntar a cidade do Rio de Janeiro é nada. São Paulo, se não me engano, são 11 milhões. Então é maior que a população de São Paulo. Então é algo que a gente tem que levar em conta. Mas agora nós somos 35 milhões. Mas quando nós vamos olhar lá para o início, a gente não podia imaginar, que um início tão humilde pudesse chegar onde nós estamos hoje, com 35 milhões de legionários espalhados pelo mundo. Para falar desse início, então, eu gostaria de contar um pouco a história do próprio Frank Duff, que foi o nosso fundador, Sem ele, eu acho que a gente não pode entender muito bem como aconteceu esse início. Frank Duff, então, era um jovem irlandês, que morava na cidade de Dublin, que é a capital da Irlanda, e em 1913 ele recebeu um convite de um colega para participar da Sociedade São Vicente de Paulo, dos Vicentinos, que aqui nem é tão comum, aqui na paróquia não tem, mas no centro tem, na São Sebastião tem. Na minha paróquia mesmo nós temos os vicentinos muito fortes, nós temos tanto os vicentinos como a legião, como as principais pastorais da paróquia. Já tiveram aqui. Então, Frank Duff entra para a Sociedade São Vicente de Paulo, para os vicentinos.
E ele começa então, a convite desse amigo dele, que é colega de trabalho, a fazer esse trabalho com os pobres, né, da cidade de Dublin. Imagine só, no início do século XX, ainda os efeitos da Revolução Industrial, né, a sociedade europeia está muito marcada pela pobreza, porque eram muitos trabalhadores naquelas fábricas que trabalhavam 10 horas, 15 horas seguidas, ganhavam pouco, então era muita pobreza nas cidades europeias. E Dublin não era diferente, então era a cidade que sofria muito com a pobreza. Então o trabalho dos vicentinos era muito importante, né? Era a mão da igreja indo ajudar essas pessoas que sofriam necessidades. Então Frank Duff se encantou com aquilo e começou a ajudar das formas que ele podia, né? Ele começou a ajudar em tudo, tanto que pouco tempo depois ele se tornou presidente de uma conferência vicentina. E assim foi ao longo dessa década, né? 1913. Só que ao longo desses anos, Frank Duff foi percebendo que era realmente muito importante esse trabalho social, esse trabalho com os pobres, e isso não deveria ser deixado de ser feito. Mas também era preciso levar uma outra ajuda a esses pobres, uma ajuda espiritual, não só material. Ele começou a perceber então que era preciso ter assistência espiritual e dar amparo a esses pobres que não eram só pobres materiais, mas pobres espirituais, pobres de Deus. E aqui inclui então não só os pobres das fábricas, tudo, mas toda a sociedade irlandesa, né? Então é muito interessante que a partir dessa visão que ele tem do encontro com a pobreza, do encontro com a sociedade, ele percebe que o povo era pobre de Deus. E ele pensou assim, o que nós vamos fazer, né? Como nós vamos fazer isso? Assim ele convida um grupo de senhoras e jovens que participavam com ele. Na época, se não me engano, ele tinha 31 anos. Foi que ele nasceu em 1989. Aí, em 1921, dia 7 de setembro de 1921, ele marca uma reunião com um grupo de jovens e senhoras dos próprios vicentinos, mas de outras comunidades católicas lá da região, para se reunirem vamos ver o que nós vamos fazer, né? E é interessante que a gente percebe desde o início aí como que Deus vai guiando. Esse encontro então foi marcado na Mira House, que é a casa referência dos vicentinos lá em Dublin, que é onde eles fazem atendimento aos pobres, tem cestas básicas, levam café da manhã, refeições, enfim, é um lugar de acolhimento, né, dos pobres lá da cidade. Então eles falaram, vamos marcar aqui, né, já que é o nosso lugar mesmo, a gente conhece. E nisso foram chegando as pessoas. Logo no início, uma jovem chamada Alice, até o nome é difícil de falar, é Keogh, Alice Keogh. Ela chegou primeiro, ela falou assim, vou arrumando as coisas aqui. E ela decidiu então arrumar um altar à Nossa Senhora para começar. E é interessante que ela arrumou exatamente como está aqui. Ela foi, pegou a imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora, como está na medalha das graças, né? Na medalha de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa, colocou a Nossa Senhora ali, colocou 2 arranjos de flores ao lado, 2 velas, não tinha um vexilo ainda, né? Porque só depois foi sendo constituída toda essa tradição, mas idealizou esse mesmo altar legionário que nós temos aqui hoje, então há 100 anos atrás. E eles chegaram e falaram, vamos então clamar o Espírito Santo, fizeram a oração do Espírito Santo, vamos rezar o terço, para a gente começar, para a gente saber o que a gente vai fazer, a gente precisa primeiro rezar. E foi o que foi feito. Assim como nós começamos hoje, começa toda a reunião legionária, né? A invocação do Espírito Santo, depois a oração do Santo Terço, para aí sim a gente poder fazer o estudo, para a gente poder dividir os trabalhos, relatar como é que foram os trabalhos ao longo da semana. Então eles viram que o fundamento estava nessa vida de oração, clamando o Espírito pelas mãos de Maria. Então assim surge a Legião de Maria, nesse dia 7 de setembro de 1921. Não tinha essa estrutura que nós estamos acostumados, né? Se não me engano aqui eu até me anotei, mas eram 15 pessoas só reunidas, ou seja, menos do que nós temos aqui. E deram origem aos 35 milhões que nós temos hoje. Aí que a gente percebe a ação de Deus. Deus se utilizou de Frank Duff de uma maneira assim absurda, para que ele pudesse criar esse movimento para a igreja. Como eu disse, né, não tinha muito planejamento, muita organização ainda, não tinha muita estrutura. Então eles estavam vendo como é que isso ia acontecer. E aos poucos, então, eles foram estruturando, foram criando estruturas de como ia funcionar esse trabalho, como é que eles iam fazer. Aí eles pensaram, poxa, a gente podia fazer visita aos hospitais,
visita aos presídios, aos prostíbulos da cidade lá de Dublin, foram visitando as pessoas que realmente eles sentiam que eram as mais necessitadas desse amor de Deus. E eles levavam o apoio da Virgem Maria e de Deus a cada uma dessas pessoas, para que elas se sentissem amadas. E assim eles faziam esse trabalho missionário incrível na cidade. E é realmente incrível como a gente percebe a expansão. Em pouco tempo, tinha se expandido por toda a Irlanda. Vários grupos de presídia tinham sido criados ao longo da Irlanda. E até uma pausa aqui, é interessante falar desses nomes, né? Todos já sabem, mas os nomes que a Legião de Maria assume, o próprio nome Legião de Maria, vem do conhecimento que Frank Duff tinha, do latim, mas que ele olhava para o exército romano, a Legião Romana, que era um exemplo de exército para eles, né? Que era aquele exército que era totalmente obediente, um exército que era firme e, inclusive, morria em busca do objetivo que o seu imperador desejava. Ele então pegou esse exemplo que ele tinha e falou assim: isso aí tá bom para a gente adaptar aqui. Você vê até a própria criatividade, né, que ele tinha. Ele falou: poxa, vamos pegar então, a gente percebe até os símbolos, o vexilo. Nada mais é do que a haste que os romanos levavam à frente nas batalhas. Só que ele foi tendo umas pequenas mudanças. Em cima era a águia que representava o Império Romano, transformou pela pomba do Espírito Santo. Aqui onde está, aqui estava antigamente era escrita Legião Romana, colocou Legio Mariae, Legião de Maria. E aí embaixo onde está a medalha milagrosa, era antes a face do imperador. E ele coloca então a imagem de Maria Santíssima, que é a generalíssima, né? Aquela que comanda a Legião de Maria. E assim ele adapta isso e também os nomes. Ele vai pegando a própria divisão do exército romano, o primeiro grupo menor, que era o Presidium, ele forma então esses grupos que nós nos reunimos nas paróquias. Depois as Cúria, aí, falando plural um pouquinho, mas Presidium, Presidia, Cúria, Curie, né? Que aí já são um nível, vai subindo na hierarquia. Aí depois os Comitium, Comitia, depois o Senatus também plural, e por fim o Concílio Legiones, que é o que existe lá na Irlanda. Então hoje basicamente aqui na paróquia nós temos alguns presídia e tem uma cúria, né, que organiza todos os presídios daqui. Nós temos o Comitium, que aqui, o Comitium fica onde? Em Araruama, lá na São Sebastião. Então o Comitium, que toma conta de toda essa região, fica lá em São Sebastião. E temos também o Senatus. Primeiro a Régia de Genitrix, que é a Régia que toma conta da Arquidiocese de Niterói, que é a sede lá em Niterói, e temos o Senatus Assumpta do Rio de Janeiro, que fica então lá no Rio de Janeiro. E por fim o Concílio Legiones, que está lá na Irlanda. Fechando esse parênteses aqui, que nós falamos um pouquinho sobre essa questão dos nomes, da nomenclatura, sei que ao longo então da década de 1920, a Legião vai crescendo de um jeito assustador assim pela Europa, não só pela Irlanda, mas por toda a Europa. Chegou ao ponto de 1931 a Legião ter já vindo para a América, ter vindo para o continente americano. Os primeiros presídios estavam sendo fundados aqui. E assim Frank Duff consegue uma reunião, um encontro com o Papa, até então, o Papa Pio XI, que durante a década de 30, né, ele morreu no final daquela década, mas durante aquela década então era o sumo pontífice. E ele apresenta então como a Legião estava funcionando, tudo o que estava acontecendo, e Pio XI então fala assim: olha, maravilhoso isso, eu dou minha bênção e também autorização, pode prosseguir com a expansão. E nesse trabalho de expansão então foram muitos os legionários que se empenharam em poder levar a Legião ao redor do mundo. Mas em especial eu gostaria de destacar um exemplo, são vários, mas a gente pode destacar um, que você já deve ter ouvido falar, que é da venerável Edel Quinn, que foi uma grande legionária. E aqui eu abro até um parênteses para contar um pouco da história dela, porque eu acho que ela exemplifica o modelo de como nós devemos ser enquanto legionários. Ela era uma jovem da Irlanda também, que nasceu, deixa eu confirmar aqui, em 1907. E ela era uma jovem muito piedosa mesmo. E tinha um desejo muito grande de se tornar freira, de se consagrar à vida religiosa. Só que ela tinha uma saúde muito debilitada. Sempre estava doente, sempre estava internada. Então acabou que as freiras não quiseram ela. Falaram assim: não, minha filha, você não vai dar certo aqui não, você vai ficar muito doente, é melhor você ficar com a sua família, porque quem cuida de você. Enfim, não aceitaram ela. Ela meio triste, né, mas continuou a caminhada dela
de católica. Até que, num determinado momento, ela fala com uma amiga, combinando de ir na casa dessa amiga visitá-la. E essa amiga fala, não vou poder te receber não, porque eu vou estar no encontro da Legião de Maria. Ela fala, Legião de Maria? Mas não conheço isso. Ela, vamos comigo então, você vai conhecer. Assim, então, ela vai para a reunião com essa amiga dela, e apenas 2 anos depois ela já era presidente de um presídio. Ela se apaixonou, se encantou de um jeito assim incrível pela Legião de Maria. Ela viu a realização daquilo que ela desejava enquanto freira na Legião de Maria. Assim, em 1936, com apenas 29 anos, a Edel então parte em missão para a África, para poder expandir a Legião. É até curioso que contam que eles estavam vendo quem poderia ir, para a África. Poxa, ainda mais no início do século passado, eu pensava, a África, muitas guerras, muitas coisas, e pensando assim, nossa, tem que ser alguém, muito bravo, alguém muito corajoso, alguém que vai poder expandir a Legião ali e sustentar aquilo. É curioso que então todo mundo está meio receoso, quem vai. Até que ela fala que na reunião, que estavam reunidos, inclusive o Frank Duff estava, ela levanta o braço e fala, eu vou. Aquela jovem magrinha, sempre doente, totalmente contrário do que eles imaginavam que era o modelo que deveria ir para a África, ela falou, eu vou. Todo mundo tem certeza? Aí ela, eu vou. Assim então, com 29 anos de idade, em 1936, ela parte para a África Oriental. E lá ela fica por 7 anos e meio, rodando inúmeros países e criando inúmeros conselhos. Milhares de legionários surgiram na África a partir do testemunho de Adelquim. E é muito bonito que até falam que no momento que ela morreu, em 1944, ela ficou 7 anos e meio sem voltar em casa. Então, ou seja, ela não viu mais a família, não viu mais o país dela, os amigos. Ela passou 7 anos e meio propagando a Legião de Maria, expandindo a Legião. E ela morre então de tuberculose, já tinha uma saúde muito debilitada, mas falam que era de uma tranquilidade, de uma felicidade, que mesmo doente, com muita tranquilidade ela continuava o trabalho dela. Ia para onde chamavam, fazia o que devia fazer, mesmo todo mundo falando, melhor você parar um pouco, melhor você descansar. Ela, não, eu tenho que ir, Nossa Senhora está à frente, então eu vou com ela e ela vai me sustentar. E falam que próximo já ao momento que ela morre, o padre até vai dar a unção a ela. Ela diz, olha, parece que Jesus está me chamando, toda feliz, parece que Jesus está me chamando. Veja que exemplo, para todos nós. E é muito bonito que dizem que quando ela morreu, ela estava ficando numa espécie de um convento que tinha um abrigo, uma coisa assim para poder acolher peregrinos, missionários, tudo. E as irmãs então decidem colocar o hábito nela, para que ela pudesse ser enterrada de hábito, porque elas diziam que ela pode não ter vivido a vida de religiosa como freira consagrada numa congregação religiosa, mas ela viveu de tal modo que ela se tornou uma freira, ela se tornou consagrada a Deus. Então elas colocaram o hábito nela para que ela pudesse ir até Deus como realmente uma irmã consagrada. E dizem que foi em Nairobi que ela faleceu, que ela tinha conquistado tanto o coração das pessoas que a procissão que fizeram com o caixão que levava o seu corpo reuniu a população da cidade inteira. Todos iam cantando, levando o caixão até o cemitério para ela poder ser enterrada, e assim fizeram as orações finais da Legião, entregando ela a Deus. Eu fico até arrepiado quando eu falo da história da Adelquim, porque é muito bonito mesmo. É um daqueles exemplos que nós devemos seguir, nós devemos olhar e falar assim, eu posso fazer isso. Ela que era franzina, doente, ninguém imaginaria que ela poderia fazer isso tudo, mas quando a pessoa se entrega nas mãos de Deus, se entrega nas mãos da Virgem Maria, ela pode tudo. Desse modo, então, através desses missionários incansáveis, a Legião de Maria se expandiu pelo mundo todo. Aqui na América nós temos o caso do Alfonso Lambe, Alf Lambe também, que trouxe para a América do Sul a Legião de Maria, mas infelizmente não chegou a vir ao Brasil. Mas no ano de 1950, a Legião de Maria então chega no Brasil. Um irmão religioso saletino, não era padre, o irmão João Kreff, ele era europeu e ele estava em Paris quando um jovem convida ele para participar de uma reunião, achando que ele era padre, porque ele estava de hábito e tudo.
E ele vai participar dessa reunião. No caso, o jovem era o presidente do Senato de Paris. E ele participa daquela reunião e fica encantado. Falou, poxa, eu preciso levar isso para o Brasil. E assim ele vem para o Rio de Janeiro, onde ele participava, onde ele trabalhava como irmão, traz a Legião de Maria com ele, com a ideia para fundar aqui. Só que ele chega na paróquia onde ele trabalhava lá, o padre falou assim, não, isso aí é muito estranho, quero aqui não. Aí ele, poxa, agora, né? Aí ele conversa com outras mulheres, tudo, acaba que ele encontra uma irmã que fala, vamos junto, vamos lá, vamos tentar. A gente vai numa outra paróquia, que é a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que fica na rua Riachuelo, não sei se vocês conhecem lá no Rio, mas é a igreja de Nossa Senhora de Fátima que fica lá. Então o padre, até para fazer jus ao nome dele, deixa eu lembrar aqui, o padre José Tonelli, aceitou a ideia, falou assim, poxa, ótimo, vamos criar então a Legião de Maria aqui. E assim foi fundado o primeiro presídio da Legião de Maria no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1950. Então pertinho da gente aqui, né? Você vê, pertinho da gente. E é curioso que falam que eles foram então procurar o arcebispo, o cardeal, o Dom Jaime Câmara, para poder apresentar a Legião de Maria, né? Porque isso, outro parêntese, é muito interessante que a Legião de Maria sempre está submissa à igreja. Ela nunca age sem a permissão da igreja. E isso é muito importante, porque se a gente foge da alçada da igreja, a gente vai estar fazendo os nossos projetos. Não é mais o projeto de Deus, não é mais o projeto da igreja. Então, nada vai dar certo. E é muito bonito isso, que a Legião, mesmo quando ela recebe ou não, né? Vocês viram, às vezes a gente tem tantos padres que eles falam assim, não quero muito aqui não, vamos, tudo bem, vamos continuar rezando, vamos continuar indo, e no momento certo vai ser feito. Momento de Deus. Isso é muito bonito na Legião. Nós não arrumamos briga, porque a gente, eu quero, vai fundar e vai assim. Não é assim. Não é assim. Então eles chegaram ao Dom Jaime Câmara, então arcebispo, cardeal do Rio, e ele falou, gente, mais uma fita, porque na época, né, era a Congregação Mariana, Filha de Maria, Apostolado da Oração, das crianças também, tinha vários grupos, né, que usavam as fitas. Ele falou, gente, mais uma fita, pra quê, né? Tipo, você vai ficando criando coisa aqui. Aí ele falou, mas tá bom, vocês criam lá, mas vocês não podem criar outro presídio. Vocês vão ficar ali na rua Riachuelo mesmo, vão funcionar durante aí um tempo e depois a gente conversa. E assim eles trabalharam durante um ano. Um ano eles fizeram os trabalhos, fizeram tudo como deve ser feito. Depois de um ano eles levaram o relatório para o arcebispo. Aí dizem que Dom Jaime falou assim, meu Deus, viram tudo que eles tinham feito, todas as visitas, todas as orações, visita aos presídios, visita aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos. Ele viu e falou, gente, que preciosidade para a igreja isso. E assim então ele não só permitiu que ela se expandisse, como começou a propagar a Legião de Maria na Arquidiocese do Rio. E a partir da Legião de Maria na Arquidiocese do Rio, na década de 50, ela se espalhou para o Brasil inteiro. Nós temos duas irmãs, que é a irmã Yolanda e a irmã Zélia, que elas faleceram agora há pouco tempo. Elas estavam presentes no primeiro presídio da Legião de Maria. Eu tive a honra de conhecê-las lá no Senato do Rio e era incrível, assim, você via a entrega delas, duas senhorinhas, bem senhorinhas mesmo, e elas se entregaram de uma maneira, tipo, elas jovens, com 20 e poucos anos, rodaram o Brasil, entrando nos buracos, mais buraco mesmo, onde Judas perdeu as botas, para poder levar a Legião de Maria. E assim foram. Espalharam a Legião pelo Brasil inteiro. Hoje, se não me engano, nós temos 8 senatos, só dentro do Rio de Janeiro, do Brasil. E pensando que os senatos, a ideia original do Frank Duffer era que seria um país, né? Só que o Brasil é tão grande, proporções tão grandes, que a gente não coube só os senatos aqui, teve que colocar um pouquinho mais. E assim, então, a Legião se expandiu para todo o Brasil. E hoje em dia, acredito, tem algo em torno de 500 mil legionários só no Brasil. 500 mil legionários. Talvez mais, pode estar desatualizado um pouquinho. Mas enfim, tudo isso que eu contei, né, esse resumão da história do último século aqui da Legião de Maria, serve para mostrar justamente que foi Deus que conduziu. Foi a Virgem Maria que conduziu cada um de seus membros ao longo desse século. Frank Duffer se tornou um modelo para o próprio movimento leigo na igreja. No Concílio Vaticano II, na década de 60, ele foi convidado como um assessor leigo para poder falar justamente sobre o papel do leigo na igreja, porque ele começou algo lá atrás que só foi realmente ser implementado na igreja de uma maneira um pouco mais aberta no Concílio Vaticano II, na década de 60. Então a gente percebe que é a ação de Deus.
É o Espírito que suscitou isso no coração dele, que fez com que ele propagasse a legião ao redor do mundo. E assim, olha, muitas pessoas aqui na paróquia, mas no mundo inteiro, se encontraram com Deus, conheceram o amor da Virgem Maria e encontraram a salvação por causa da Legião de Maria. Por isso, olha, não desanimem. Eu sei que está difícil, né? Porque com a pandemia a gente não consegue fazer quase nada. Mas não desanimem nas orações, não desanimem em quando puder voltar, né? Nos trabalhos, na reunião semanal. Porque a gente sendo fiel no pouco ali, no nosso dia a dia, aquilo ali vai frutificar, que Deus vai permitir que frutifique e renda muitos, muitos frutos para a igreja. Como está escrito eu acho que todos aqui, a camisa é um instrumento nas mãos da igreja. A Legião de Maria nada mais é que isso, um instrumento nas mãos da igreja. E assim devemos ser cada um de nós, um instrumento nas mãos da igreja. Então, meu muito obrigado, que a gente possa refletir sobre essa história da Legião e possa nos incentivar a cada vez mais prosseguir, né? Para os próximos 100 anos, 200, 300, 500 anos da Legião de Maria ao redor do mundo, que daqui a um tempo a gente possa olhar para trás e falar assim, nós fizemos parte da história da Legião aqui nessa paróquia, e daqui a um tempo, quando a gente olhar para tantos membros aqui, a gente vai falar assim, olha, lembra de uma dona Terezinha que passou por aqui? Lembra dela? Gente boa dona Terezinha. Então ela me mostrou o que era a Legião de Maria, ela me apresentou Nossa Senhora, sabe? Hoje eu amo Nossa Senhora por causa disso. Eu falo que, olha, eu entrei para o seminário muito também pelas orações da Legião de Maria. Então, muitas vocações surgem a partir da Legião de Maria. Vocações religiosas, vocações sacerdotais, vocações matrimoniais santas. Então, pode parecer pouco, às vezes a gente fica lá no nosso encontro semanal, né? Fala assim, vamos rezar aqui, vamos fazer estudo aqui de qualquer jeito. Pode parecer que às vezes fica pode ser cansativo, pode ser meio monótono, mas tenho certeza, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, Deus vai plantando o território que vocês vão trabalhando e um dia ainda vão nascer muitos e muitos frutos. Então que Deus abençoe todos vocês, continuem com esse trabalho da Legião de Maria, e se tem alguém aqui que não é legionário, mas gostaria de conhecer, depois procura o pessoal aqui da Legião para começar essa caminhada. Agora está meio complicado de participar de reunião, mas você pode começar rezando já, conhecendo um pouco mais sobre a Legião, para que depois, quando tiver tudo mais normal, possa participar e começar os trabalhos. Enfim, é isso. Agradeço o tempo de vocês. Vamos prosseguir então com a nossa oração final. Que horas são agora? Vamos fazer nossas orações finais agora, para que a gente possa então nos prepararmos para a Santa Missa. Hoje, né, dedicada a Nossa Senhora de Nazaré. Hoje é a festa de Natividade. Até o último parêntese aqui. É curioso que eles, inicialmente, quando pensaram na fundação da Legião, tinham pensado em se fazer no dia 8. Mas, porque uma solenidade mariana, né? Só calhou que, por questão de agenda, tudo foi no dia 7. Depois eles falaram, Nossa Senhora queria que os primeiros perfumes da solenidade da festa da Natividade fosse nesse momento que a Legião surgisse, né? Eles começaram a refletir sobre isso. Então foi nas vésperas, na noite anterior do dia 8, que ela surgiu. Justamente já mostrando que Nossa Senhora estava acompanhando desde o início. O nascimento de Maria é também o nascimento da Legião de Maria. Amém. Então, salve Maria.